Fala galera do canal Drake pelo Mundo, tudo bom com vocês? Diretamente da Suíça, exatamente na cidade de Genebra, com meu amigo Felipe Suíça 41. Fala galera! Gente, hoje é um dia especial. Sei que tem muito inscrito no canal que conhece o Felipe, que é inscrito no meu canal, que consome os meus vídeos, assim como consome os vídeos do Felipe, que é um cara que mora em Genebra, que pelas ruas da cidade mostra seu dia a dia verdadeiramente como um imigrante. Ele é aquele cara que está no restaurante lavando os pratos, ele é aquele cara que está fazendo a limpeza das vidraças das lojas, ele é aquele cara que faz o trabalho de Uber Eats. Então esse cara aqui é multifunções na cidade de Genebra. E nada melhor do que trazer o depoimento, a história desse rapaz ainda muito novo, né? Para o nosso canal, porque eu tenho certeza que ele tem bastante informações e, mais do que informações, conhecimento da cidade de Genebra. Então, meu amigo querido, quero te agradecer demais por ter aceitado o meu convite para participar desse vídeo. Então, há muito tempo aí que eu venho trocando informações com o Felipe pelo WhatsApp, pelo Instagram, até mesmo por YouTube. A gente se ajuda, na realidade, a trazer conteúdos e informações para aquelas pessoas que estão pensando em imigrar capacitada, porque o intuito aqui é trazer informação verdadeira para aquela pessoa que está pensando em imigrar, que tem aí sua cidadania europeia e também que está se capacitando com o idioma, independente se é Suíça, Alemanha ou Espanha ou qualquer lugar. E também o nosso vídeo serve também de informações para pessoas que imigrou sem alguns conhecimentos básicos sobre o país e também sem cidadania. Informações essas que na minha época, Felipe, sim, eu não tinha. Cheguei em Genebra de paraquedas, mas graças a Deus, Deus mostrou o caminho certo e me mostrou como eu poderia viver nessa linda cidade que é Genebra. E eu já contei várias vezes um pouco da minha história para o canal, Felipe. Sim. E hoje eu quero saber de você, Felipe, como é viver na Suíça e como é a cidade de Genebra para você no quesito acolhimento ao imigrante. Sabendo que a cidade de Genebra, particularmente, tem aí um pouquinho mais de 200 mil habitantes, e a maioria dos habitantes dessa cidade é estrangeiro, assim como eu, assim como o Felipe e várias outras etnias, ok? Felipe, primeiramente, novamente, quero te agradecer por ter aceito o convite. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é: quantos anos de Suíça você já tem entre idas e vindas? Ó, primeiramente, obrigado pelo convite, por estar fazendo parte aqui do canal. Eu cheguei na Suíça em 2008, a primeira vez. Cheguei na adolescência, então tive a oportunidade de entrar na escola. Cheguei em 2008, fiquei por volta de 4 anos, né? Nesse tempo eu ia para o Brasil de férias da escola, mas fiquei 4 anos e depois voltei para o Brasil. Ao total aí já mais de 10 anos. Mais de 10 anos de mais Suíça. De 10 anos. Fala o francês 80, 90 ou 100%? Olha, vamos colocar 95%. Eu estudei, né? Eu tive a oportunidade, como eu cheguei na minha adolescência, então eu não tinha outra coisa a fazer a não ser estudar. Então a minha mãe me colocou na escola, né? Eu estava por volta de 14 para 15, então minha mãe me colocou na escola e daí foi. Então aprendi tanto leitura quanto escrita, tudo na escola. Então é o francês da escola, vamos falar. Então o Felipe chegou bem novo, começou seus estudos na Suíça, teve a oportunidade de estudar na Suíça, sim, coisa que muita gente não tem, como eu, já cheguei numa certa idade. Sim. E quando a gente chega numa certa idade, sem ter alguém no país, eu tinha minha sogra, mas a gente nunca planejou estar na Suíça, foi
Foi o destino, Sim. né? Não posso nem dizer que foi o acaso, foi o destino. E a gente veio com o intuito de trabalhar e pagar as contas de casa e tentar viver nesse país. Sim. Você teve a grande possibilidade de estudar. Como foi estudar na Suíça para você? Cara, no começo foi muito difícil, porque quando eu cheguei aqui, eu vim com uma passagem de 15 dias, né? Minha mãe já estava aqui, ela estava há 1 ano aqui, e para mim, eu iria vir visitar, ficar 15 dias, com uma passagem de 15 dias. Porém, eu não sabia de nada, né? Na mente da minha mãe, ela já tinha tudo planejado. Porém, eu vim com a passagem de 15 dias, então foi um pouco difícil, porque quando ela falou que eu iria ficar, que ela já tinha arrumado escola, que eu iria começar a estudar, isso foi meio que um baque, porque ela não tinha conversado disso comigo. Ela deixou para meio que falar aqui para mim. Então, eu tava com a cabeça muito no Brasil. Eu tinha amizade e tudo mais, então para mim eu iria voltar. No começo, foi um pouco complicado, até na questão de aprender o francês. No começo, eu não estava empenhado, eu ia para a escola, mas não estava empenhado em aprender. Mas aí eu vi que as coisas não tinha outra maneira e que eu iria ficar. Então eu tive que... Foi acontecendo coisas também que eu vi que estava... Eu não conseguia conversar. Meus amigos, eu era adolescente, então eu tinha muitos convites da escola. Vem para minha casa, vai ter festinha, não sei o quê. E eu sem francês. Muitas das vezes eu não ia. Então teve um momento, no começo foi um pouco complicado em referente a isso, mas depois eu fui me acostumando e aí eu peguei firme no francês. Então, tua primeira barreira com 12 anos de idade, certo? 14, né? 14 para 15. Eu cheguei aqui com 14 para 15 anos. 14 para 15 anos. Primeira barreira, comunicação, idioma. Cara, é a base, o idioma, porque sem o idioma você fica limitado, você fica com medo, você não sai, você, vamos falar, trava o chip em qualquer momento, tá? Então é a base, o idioma, para você ter liberdade, fazer o que você quer. Felipe, com 14 para 15 anos, a primeira barreira foi o idioma, mas eu quero saber, nossos inscritos querem saber, como foi a receptividade dos adolescentes, dos alunos, dos seus amigos da sua sala. Você sofreu algum tipo de bullying ou eles te acolheram bem naquele momento que você entrou e começou a estudar nessa escola? Não tive problema algum, tá? Quando eu cheguei, todo mundo passa por esse processo, quem é imigrante. Eu cheguei no começo, eu tive que entrar na classe d'accueil, que fala classe de acolho, né? Que obviamente você chegou, você tem que aprender o idioma. Então você fica 1 ano nessa sala com outras pessoas de várias nacionalidades, inclusive tinha 3 brasileiros quando eu cheguei nessa sala. 3 brasileiros e mais 2 de língua portuguesa. Se eu não me engano, era um angolano e um outro lá. Enfim, de língua portuguesa tinha 5 pessoas. Fui muito bem recebido, até porque éramos jovens, né, adolescente e tal. Nunca sofri bullying, nunca sofri preconceito, nada. É sempre bom, nunca tive problemas. É lógico que uma vez aconteceu de ocorrer uma briga entre eu e uma pessoa, assim, do nada. Mas isso não entra no quesito de ser maltratado, bullying, nem nada. Sim. Né? Mas referente à escola, não tem do que reclamar. Afinal, eu tenho só que agradecer, porque na escola aqui, eu aprendi a gostar de escola aqui. Porque no Brasil era complicado, eu estudava de um horário das 3 às 7. Eu não sei se na sua época era assim, não, mas eu tive horário que eu estudava das 3 às 7. Enquanto meus amigos estavam indo brincar, eu estava indo para a escola. Então no Brasil era complicado, né? Eu não gostava muito de estudar. Aqui eu passei a gostar um pouco mais depois, né, daquela dificuldade que eu estava no começo de aprender o idioma. Por quê? Aqui você estuda o dia inteiro, você tem aula de cozinha, você aprende a cozinhar, você tem aula de desenho em argila, você tem aula de várias coisas, né? Você pode fazer aula de alemão, igual eu falei, de cozinha, artesanato, enfim, muita coisa. Então, aprendi a gostar um pouco mais de escola aqui. Ficávamos o dia inteiro na escola. Gente, talvez vocês tenham percebido alguma coisa que eu percebi nas palavras do Felipe. Ele citou uma palavra chamada... Uma palavra não. É uma palavra chamada COI. COI significa uma sala de acolhimento para imigrante que está chegando, é isso? Exatamente.
quando eu cheguei, eu não entrei numa sala normal junto com as outras galera. Então eu entrei em uma sala que não tinha nem, vamos colocar, menos de 25 pessoas, focada, pessoas recém-chegadas para aprender o francês. E depois dali, quando dá um ano, a professora vê o seu desenvolvimento e tudo mais, aí sim você sai da classe da COI e vai para seguir as matérias normais e tudo mais. Entendeu? Mas só que nessa classe da COI você aprende tudo. Você aprende francês, você aprende matemática e tudo mais. Né? E é proibido também, na minha época, era proibido falar português, né? Porque assim, É mesmo? como você é recém-chegado, você tem que aprender o francês. Então você não pode. A professora ela meio que bloqueava e ela dava a atestação, né? Vamos falar multa pra gente se a gente ficasse falando português entre nós. Entendi. Porque o foco é aprender o francês e não a língua maternal de que a gente já domina. No meu caso, eu pude conversar algumas vezes em português porque como eu era recém-chegado e não sabia algumas coisas, meus amigos traduziam, só nesse caso. Entendeu? Então é mais ou menos assim, uma sala com poucas pessoas, com pessoas ali de vários países que vêm para aprender o francês e se encaixar na cultura e no idioma. Entendi. Eu sei que você quer saber, assim como eu. Pessoa que está chegando, Felipe, sem papel, a escola é obrigatória? Para criança você fala, sim, criança nenhuma fica sem estudar na Suíça, tá? Independente do seu status, se você tem ou não papel, você consegue colocar o seu filho na creche ou na escola. Tá bom? É lógico, seu filho também não pode ter 17, 18 anos. Ele tem que ter ali, hoje eu não sei falar com precisão a idade, mas se seu filho tiver 13 para 14 anos, acredito que você pode colocar seu filho na escola sem problema. Se tiver menos idade, perfeitamente. Perfeitamente. Eu falo assim, eu falo 14 porque foi onde que eu entrei, mas de lá, de 2008 para cá, mudou algumas coisas. Mas eu entrei com 14 na escola e para baixo disso, normal, certeza. Ótimo, boas informações. Eu tenho certeza que quem está acompanhando o canal Drake pelo Mundo está gostando das informações. Claro, se você tem intenção de vir morar na Suíça. Se você está até agora assistindo essa entrevista com o Felipe, morador aqui de Genebra, gente, não esqueça de dar seu like e de ativar notificações. Se inscreva no canal, é muito importante para o canal e também para a plataforma entender que esse tipo de conteúdo, que essa entrevista, que essas informações está sendo relevante, né? Sim, exatamente, exatamente. É o que eu venho fazendo há mais de um ano, né? Por isso que eu tenho meu canal, é por isso também que eu tenho meu Instagram, que eu compartilho muita coisa. E nesse tempo eu venho compartilhando a real vida de uma família imigrante. Nada disso aqui é o que eu costumo falar, nada disso é chat GPT, nada disso é pesquisa no Google, é vivendo e compartilhando as coisas. Com certeza. Gente, então o Felipe aí tem mais ou menos 10 anos de Suíça. Tem. Se for ver, tem 13 anos por lá. Você só morou aqui na cidade de Genebra durante esse tempo? Assim, antes de entrar nessa pergunta, vale ressaltar que eu cheguei em 2008, mas a minha vida mesmo de pai de família, de gente responsável, começou há 5 anos. Porque eu fui para o Brasil e voltei com a minha família. Então, eu costumo falar que eu tô aqui há 5 anos. Porque desses 5 anos que a vida ficou séria, né? Imagina você vir com mulher e filha, que foi o meu caso. Então, eu costumo falar que o meu tempo aqui é 5 anos. Sim. Por causa, né, da vida, de grande, de sim, adulto, de trabalhar e tudo mais. Sim. Mas cheguei em 2008, mas eu falo que eu tenho 5 porque é o que eu vivo, é o que eu compartilho lá. É vida de adulto, né, com responsabilidade. Nesses 5 anos como pai de família, como que é criar na Suíça, na cidade de Genebra, uma criança com quantos anos? Eu tenho uma de 8 e agora uma que fez 8 anos e uma outra de 8 meses. Na sua visão, na sua experiência de vida, como que é criar 2 crianças, além de ter a sua esposa na Suíça, nos tempos atuais? Para quem está pensando em migrar em 2024, tem muita dificuldade, é difícil conseguir emprego, o salário mínimo
consegue fazer com que você viva e não sobreviva? Você consegue viver na Suíça com 2 crianças e mais a sua esposa? Olha, conseguimos, mas é aquilo. Eu tenho 2 filhos, mas eu também tenho minha esposa. Então, se eu trabalho, minha esposa também trabalha. Então, se os 2 trabalham, você tem uma renda legal. Mesmo ganhando ali, vamos falar o mínimo, 3.500, cada um levando para casa 3.500, dá para pagar tudo que tem que pagar, criar seus filhos, pagar a escola do filho, tá? Porque isso também, querendo ou não, aqui você paga a escola do filho, tá? Então, o casal trabalhando, dá sim para juntar um dinheiro, se for o caso, mandar para o Brasil ou investir em alguma coisa, não sei. Dá sim, os 2 trabalhando. Quanto você paga de arrendamento hoje? De aluguel, Sim. 1.500. 1.500. Hoje, então, praticamente aí você e a sua esposa estão recebendo 6.000 francos suíços. Estão ganhando por mês. Por lá. Ok, vamos lá. Jogar por baixo 5.000 francos suíços. Vamos lá, gente. Na pior das hipóteses, 5.000 francos suíços. Ele e a esposa estão recebendo, devido ao seu trabalho na Suíça, por mês. Paga 1.500 de aluguel, sobra aí 3.500. Cara, eu prefiro usar a calculadora. Quer que eu use aqui? Não, tá aqui. 5.000 menos 1.500, 3.500. Sim. E aí você falou que paga um certo valor para a escola, mas eu sempre achei que a escola fosse pública. Não. Você tem que pagar, né? Porque assim, existe... Você não é um valor tão alto. Isso vai depender, isso é baseado no seu salário. Ok. Entendeu? Então, se você tem um salário muito alto, às vezes você vai pagar um valor... Olha lá. Ó, pessoal, estão acabando de sair do trabalho, estão descendo o rio e indo para suas casas, hein? Cuidado cuidado com o que vocês vê aí no TikTok, hein? Com coisa que todo mundo mora na reta do rio. Imagina só. Entendeu? Então, cuidado aí, o pessoal tá descendo aqui. Eu posso falar lago ou é rio? Aqui, pode falar, o rio? É, Rio Rhône, se eu não me engano. Sim, aqui é o... Sim, é o Rio Rodando. Rio Rodando. No GPS tá Rio Rodando, se você olha aí tá Rio Rodando. Então o pessoal tá descendo aqui na nossa entrevista, tá? A gente tá na água aqui. A gente tá na água e a água tá gostosa. Daqui a pouco, no final desse vídeo, eu vou dar um salto aqui, vou dar um mergulho, tá? Pra mostrar pra vocês que a água desse lago aqui, desse rio, ainda é mais quente do que o lago... do que o mar, do que a praia de onde eu moro, que é a Praia da Rocha. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas tem uma diferença de cores aqui, ó. Você consegue notar? Deixa nos comentários. Depois eu vou explicar para vocês essa diferença de cor, esse encontro de rios, né? Então, gente, Felipe, na pior das hipóteses, ganhando 5.000 francos suíços, paga ali seu arrendamento 1.500, e tem ali um valor simbólico em cima, uma taxa na realidade, em cima do que ele ganha mensal. Quanto seria essa taxa para a escola? Olha, 211 é o que eu vou pagar agora para a creche da pequena. Da pequena? Sim, 211 mais ou menos. E da maiorzinha? Da maior eu tenho que confirmar, porque o dela é menos. É menos? O dela é menos. Mas o da pequena 211. Ok, mas esse menos chega a 100, 150? Chega a 100. Então vamos lá, vamos arredondar aqui para 300 francos suíços. O Felipe paga de creche e de escola. Gente, lembrando, é pública, né? É pública, mas paga ali um... A escola é pública, porém, galera, o que vocês têm que entender, tipo, a gente paga, por exemplo, minha filha, ela estuda o dia inteiro, ela fica na escola. Agora, se eu não quiser pagar essa taxa da minha filha, eu não pago, porém eu vou ter que pegar ela no almoço. Ela vai ter que almoçar na minha casa e eu vou ter que levar. Então esse valor está incluso também ali a alimentação e está incluso também o que a gente chama de parra escolar. Parra escolar é um grupo de pessoas dedicado a cuidar, a supervisionar as crianças, porque quando as crianças vão para intervalo, os professores não ficam lá. Quem fica com as crianças é o parra escolar. Esse grupo de pessoas responsável. Então essa taxa, esse valor que a gente paga, também é para suprir aquelas pessoas ali. Sim. Entendeu? Entendi, então perfeitamente. É por isso que tem essa taxa e tudo mais. É uma taxa que você está pagando ali para o seu filho
ter uma atenção maior na creche, para ele ter, na realidade, pessoas que cuidem dele enquanto os professores estão indo para o almoço e tal. Exatamente. Então é um benefício É uma coisa que vocês recebem, né? Também é uma troca. Pensado, né? A gente paga, porém a gente tem a qualidade, Sim. né? No Brasil a gente tem o costume de falar, por exemplo, as estradas, a gente dá muito imposto, mas a gente anda, tá tudo esburacado. Sim. Entra nessa questão. Entendi perfeitamente, gente, que o Felipe veio passar para a gente como informação sobre a escola, sobre as crianças na escola. É gratuita, mas tem ali uma prestação de serviço que a escola passa para eles, né? E nessa troca você paga uma taxa ali para poder a criança almoçar na escola e não o Felipe ter que sair do trabalho, pegar a criança, Exatamente. levar para casa para comer e depois retornar para o trabalho antes levar a criança na escola. Exatamente. Então, espero que vocês tenham entendido perfeitamente. Era algo que eu não sabia. Por exemplo, a minha filha, a menor, ela vai ficar o dia inteiro na creche. A gente não vai pegar ela. Ela vai entrar às 7 ou às 8 da manhã, uma coisa assim, e vai sair só de tarde. Então, é por isso desse valor. Entendi. Entendeu? Então, sua filha vai ter o cuidado, vai estar sendo olhada ali, entendeu? Não vai ficar assim, de qualquer jeito. Na recreação, quando eles forem brincar, vai ter alguém olhando. Se acontece alguma coisa na hora, eles te ligam. Olha, aconteceu isso, sua filha caiu, sua filha machucou e tal, entendeu? Entendi perfeitamente. Gente, que informações valiosas. Meu filho nasceu na Suíça, Felipe, em Verdun-les-Bains, mas eu não tive a oportunidade de colocar ele na creche, muito menos na escola. Então eu não tive conhecimento sobre isso, porque muita gente sabe, não moro mais na Suíça, tá? Não moro mais na Suíça. Então muito obrigado por essas informações. Agora uma pergunta que é importante a gente trazer para o canal. Você como morador, né, de Genebra, eu vi algo, não sei se foi em TikTok ou Instagram, de alguém que mora na Suíça, e essa pessoa meio que deixou ali uma informação, um gatilho mental, que eu tenho certeza que mexeu ou mexe muito com o neural de quem está pensando em vir morar na Suíça. Que gatilho foi esse? Ele trouxe a informação que uma pessoa que está ilegal, como eu estive no passado, se for controlado pela polícia, paga-se uma multa altíssima. Eu vi isso e vim perguntar para o Felipe pelo WhatsApp. Porque eu, mesmo morando ilegal por quase 4 anos na Suíça, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então isso me despertou uma curiosidade. E também eu sei que está amedrontando ou deixou pessoas com medo sobre essa tal multa, que é muito alta. Felipe, eu realmente nunca ouvi falar de multa. Já peguei multa na Suíça, Drake, ilegalmente? Já, mas foi no trem. Então eu paguei aí 100 francos suíços por não ter o ticket do bus e do trem. Mas é outra coisa diferente, certo? Tem nada a ver. Me explica isso, Felipe, um pouco. Eu quero saber e quero passar para os nossos inscritos do canal que tipo de informação que essa pessoa trouxe no TikTok, se ela é uma farsa, se ela é mentirosa ou se ela é verdadeira. Assim, a primeira coisa é que eu também me deparo com muitas coisas, inclusive a brincadeira que a gente acabou de fazer pouco tempo atrás da galera descendo aqui. Tem muitas coisas que circulam por aí que eu vejo e que eu falo, nossa, é um absurdo. Mais interessante, eu duvido que nesse vídeo que você viu, se ele citou algum valor. Não citou valor. É claro que não, é porque assim, eu acredito que é só para falar mesmo, paga uma multa caríssima, mas o interessante é vir com valores. Ou falar o que viveu, né? Se passou por isso. Se passou por isso. Ou se alguém próximo dele passou por isso. Eu tô falando isso aqui, eu vou falar isso aqui porque próximo de mim, eu tenho propriedade para falar disso, porque eu conheço um caso, tá próximo a mim. E cara, assim, pelo que eu vejo, né? A galera acha que isso é papo de 20 mil francos, 30 mil francos, né? Mas na realidade não. Assim, vai depender do caso, mas a Suíça não vai te cobrar 20 mil francos.
nem 30 mil. Isso daí é um preço para você abrir uma empresa aqui na Suíça. A Suíça quer que você pague a dívida, se eles te aplicarem uma dívida. Então, eles vão aplicar uma dívida proporcional ao que você ganha. Tá? Então, eu estou falando isso porque um parente meu foi pego aqui na ilegalidade, tá? E 3 pessoas ficou envolvido nisso daí. E a multa não foi muito alta, tá? Uma foi 1.500, 2 multas foi 1.500 para pessoas diferentes. E uma outra, que era a patroa, que ela recebeu um pouco mais por causa do poder aquisitivo dela, porque ela ganhar muito mais, tá? Então, isso vai ser calculado dependendo do quanto você ganha. E você pode, dependendo, até parcelar essa questão. Então, quando você vê alguém falando, a multa é muito grande, não dê muito ouvido, pula essa parada, porque o que você tem que prestar atenção é nos números. Muito caro quanto, porque isso traumatiza a pessoa. Sim, com certeza. Entendeu? Então, nesse caso, tá, de a pessoa próxima minha foi pega, recebeu carta de expulsão, certo? Pagou, cada uma veio uma multa de 1.500 francos, possível parcelar, ok? Então, tem que ficar muito ligado com isso. Sim. Então, é isso que eu posso te falar referente ao que você me perguntou. Sim. Tá? Não foi uma multa astronômica, igual muita gente pensa. 1.500 francos podendo parcelar, ok? E você vai pagando a sua dívida. Gente, a multa não foi muito alta, né? Até pequena para os padrão suíço. Mas, Felipe, você falou algo bastante interessante nessa sua resposta. A multa não foi tão alta, foi entre 1.500, sei lá, dependendo do valor aquisitivo da patroa, chegou aí uns 2.000, 3.000, digamos assim. Mas tem algo aí que chamou a atenção. Carta de expulsão. Aí uma carta de expulsão, essa pessoa que foi pego, foi pedida para se retirar da Suíça. Gente, carta de expulsão. Eles te dão uma data, correto? Exatamente. Para você se retirar. Ou seja, eles não te colocam uma algema. Igual muita gente pensa, né? Ou coloca a mão para trás e você sai algemado já para dentro de um avião. Não foi isso, gente. Na Suíça, eu vi muito isso. Muita gente passa essa visão. Se você é pego aqui na rua, a polícia já vai te levar, até porque não é a polícia que cuida disso daí. A polícia, ela tem poder para muita coisa, mas a polícia, ela não é ela que decide. Tem alguém acima deles. Sim. E não é a polícia que faz todo esse trâmite. É lógico, a polícia faz uma certa parte, porém quem tem que dar o ok é talvez a capital lá, a capital, alguma outra coisa assim. Sim. Entendeu? Mas eles te dão um prazo. Sim. Então, gente, a multa não foi muito alta, mas o pedido para sair do país não tem preço. Na minha opinião, não tem preço, Felipe. Então, com certeza é bem complicado quando você pega uma carta de expulsão, sendo que as pessoas recorreram, certo? Exatamente. Ainda tem a chance, a possibilidade de recorrer a uma carta de expulsão. Ou seja, tem aí trâmites legais. Gente, mesmo você estando ilegal num país, você tem direitos. O consulado brasileiro tá aí para te ajudar. Além do Caritas, também tá aí para te ajudar. Também, possivelmente, a Cruz Vermelha tá aí para te ajudar. Então, você imigrante que tá sem papel na Suíça ou em qualquer lugar do mundo, cara, consulte o consulado brasileiro. Consulado brasileiro, será que tem advogado para ajudar gratuitamente ou tem que pagar? Aqui na Suíça, assim, para a galera entender, Suíça, Genebra, tá? Eu falo de Genebra porque é aqui que eu estou. Genebra é formado por imigrantes. Então, é óbvio que vão ter leis, vão ter várias associações que ajudam o imigrante. No consulado brasileiro, eu não sei se tem advogado, mas na Suíça tem. Tem ONGs por aí, tem, igual eu acabei de falar, tem voltado para o imigrante, que o imigrante pode recorrer, pagar um pequeno preço do Estado, sim, advogado do Estado.
tá? Nessa questão, foi sim, ela recorreu à carta, ok? A pessoa recorreu à carta, e é o seguinte, vale lembrar que essa pessoa teve a oportunidade de ter a permissão, não quis. Passou um tempo, ela entrou com um pedido, recusaram. Passou mais um tempo, carta de expulsão. E como ela está nesse processo, procurou um advogado meio que recorreu, e recentemente recebeu uma ligação falando que ela poderia dar continuidade nesse processo e entrar com um pedido de multa. Justamente também pelo fato de estar há mais de 10 anos aqui. Opa, 10 anos de Suíça, não tenho permis, mas com certeza já deu entrada no permis, mas antes de ganhar o seu permis, foi aí pego trabalhando, certo? Foi controlada, sim. Foi controlada e pegou uma carta de expulsão. Mas tem 10 anos, tem advogado, tem consulado, recorreu. Espero que essa pessoa próxima de você consiga permanecer na Suíça, porque 10 anos não é 10 dias, tem uma vida toda aqui. Sim. E isso é uma informação que é muito relevante, é muito interessante a gente trazer para o canal, porque histórias como essa eu já ouvi, só não sabia da multa por ser ilegal. Sim. Essa eu não sabia, realmente eu não sabia. Como eu expliquei para ele, gente, eu cheguei na Suíça já trabalhando na minha área, ou seja, eu vivi numa bolha totalmente diferente do que o Felipe vive ou a de que muitos imigrantes vivem. Todo mundo me olhava como personal trainer e como se eu fosse uma pessoa que já tivesse cidadania europeia, sendo que eu não tinha nada, até começar a trazer essas informações sobre a minha pessoa para o canal, que é o que vocês sabem. Felipe, muito obrigado, por trazer essa informação. E eu quero te fazer outra pergunta que não pode faltar. Sim. Saúde na cidade de Genebra é ruim, é boa ou é excepcional? Olha, é bom, atendimento, a gente não tem aquelas grandes filas, a gente é bem tratado assim no ponto de pagar os impostos e ter coisas de qualidade. Sim. Né? É lógico, aqui rola uma certa, dependendo da pessoa, né? Tipo, vê que é imigrante, tal, mas isso em qualquer lugar vai ter. Tá? Saúde não tem do que reclamar. Tá? Inclusive, isso é um ponto que dá para entrar um pouquinho mais a fundo, um alerta para você que está vendo esse vídeo, tá? Se pensa em vir aqui para a Suíça. Eu posso falar um pouco mais depois sobre isso. Mas não tem do que reclamar a saúde aqui. Mas você disse que tem, pode falar um pouco mais sobre isso depois. Depois não, você vai falar agora. Vamos embora. Eu quero saber o seguinte, olha para mim, gente, mas antes disso, dá seu like. Um segundinho, dá seu like. Felipe, olhando aqui para a câmera, eu tô olhando, Felipe. Olhando diretamente aqui nos olhos dos meus inscritos. A pessoa que está ilegal na Suíça tem direito à saúde? Tem. Igual eu falei, aqui é um lugar formado por imigrantes, então é lógico que tem o direito. Tem direito? Tem o direito. E esse direito, se a pessoa estiver passando mal, Drakezinho está passando mal, aonde ele tem que ir para ser atendido? No hospital. No hospital? Diretamente no hospital? No hospital. Vai lá, eles vão... A primeira coisa que você chega lá, eles vão te perguntar da sua assurance, que é o convênio. Fala que não tem. Vai ser atendido de qualquer forma. Só que vai chegar a fatura do tempo que você ficou lá, o que você usou, seringa, paraná. Mas você vai ser atendido mesmo sem. Não vão te deixar morrer. Não vão te deixar morrer, não vão te deixar de atender. Mas a conta vai vir. A conta vai vir. A conta veio muito alto. Procura aí assistente social que ela vai dar baixa em tudo, ou ela paga, ou você paga parcelado. Entendeu? Se você tiver condições de pagar, você pode pagar. Se não, você leva para assistente social e ela vai resolver, você vai conversar com ela e etc. E tal. Gente, mas eu também assistindo os vídeos do Felipe, porque eu também consumo os vídeos do Felipe, Suíça 41. Vou até colocar o arroba aí. Suíça Felipe 41, certo? Exatamente, Felipe Suíça 41. Você falou de consulado. Não, mas antes de falar no consulado, eu quero saber. Estou passando mal, posso procurar qualquer hospital para ser atendido. Mas eu já ouvi falar em um dos seus vídeos
tem um órgão, não sei o nome é um pouquinho difícil. Camiscu. Camiscu. O que é o Camiscu? O Camiscu é exatamente para ajudar também os imigrantes, tá? Então, o Camiscu, ele é uma parada que, por exemplo, você precisa de ir no médico e você, sei lá, você tá ilegal, você não tem convênio, você tem que ter o seu cadastro no Camiscu, porque chega lá no médico, ele vai ver que você é pelo Camiscu, então ele já sabe, ele não vai te pedir nada, vai ser atendido e tudo mais, entendeu? Sim. Então, Camiscu, tá? É bom o imigrante saber disso. O Camiscu é uma parada que, se você tiver dificuldade em questão à saúde, por exemplo, você vai lá, faz o seu cadastro com o seu passaporte, você está registrado no Camiscu. Precisou de ir para o médico? Pode ir para o médico. Mas o Camiscu, ele é algo virtual ou é algo físico na Suíça? É algo físico. Vamos falar que é uma associação. Associação? Associação, certo? É o Camiscu que vai, por exemplo, falar, olha, se você falar, não tenho dinheiro para pagar essa fatura do médico, eles vão dar um jeito para você. Que da hora, que legal. Gente, muito importante. Eu, quando morava na Suíça, não sabia sobre o Camiscu. E o Camiscu fica onde na cidade de Genebra? Cara, agora você me pegou. Te peguei? Agora você me pegou. Peguei ele, mas vocês não vão ser pegos de surpresa. Por favor, aí, digite no Google Camiscu. Não sei como se escreve. No Google? Faz assim, ó. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Pronto, agora ele ajudou aqui o Drake a melhorar aqui a situação do Drake e dos meus inscritos. Assim você vai lá, clica aí e vê com seus próprios olhos, traduz a página e entende o que é o Camiscu. Pronto, perfeitamente. Fácil, tá aí, ó. Clica aí, é só ir para lá. Gente, é o seguinte, falamos já sobre escola, falamos sobre a saúde. Felipe, olha gente, olha aí, eita, olha aí, gente. Só na Suíça vocês conseguem ver isso, viu? Olha o bichinho. Olha lá, hein. Deu até um susto. É, então, do nada. Gente, falamos um pouco da história do Felipe, falamos um pouco do custo de vida do Felipe, né? Jogando por baixo aí 5 mil, quanto que ele estava gastando com a escola e com o arrendamento. Não falamos de transporte, não falamos sobre supermercado, nem nada do tipo ainda. Eu quero falar para vocês o seguinte, esse vídeo vai ter parte 2, porque o Felipe tem muita coisa para trazer para a gente. E eu não vim até Genebra para fazer um vídeo longo de 2 horas para vocês perderem o interesse, que eu tenho certeza que quem está a fim de migrar, quem está à procura de conhecimento vai assistir até o final. Mas vai ter a parte 2. Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero falar para vocês que hoje eu e o Felipe temos uma parceria. Que parceria é essa? Muita gente, achando que eu ainda vivo na cidade de Genebra, querem me contratar para fazer tour pela cidade de Genebra. Não só tour para levar até os pontos turísticos, e sim tour para conhecer alguns quartiers, ou seja, bairros da cidade de Genebra para morar. Ou seja, querem conhecer alguns bairros aonde você pode se pagar menos no aluguel. A gente sabe que para você imigrar, o arrendamento é algo muito importante para o imigrante. Porque se você consegue um aluguel mais barato, se você consegue ter uma moradia, assim que chegar, as coisas vão caminhando, as portas vão se abrindo de uma forma mais tranquila, sem muita pressão. Gente, então você aí que está precisando conhecer a cidade de Genebra, que pretende, por mais que seja de férias, por mais que seja só um bate e volta de 1 dia, de 2 dias, gente, a partir de hoje, Felipe vai fazer tour turístico e tour, né, pelos bairros, se você contratar a nossa assessoria. Eu tô falando a nossa, porque para você chegar no Felipe, para fazer o tour, antes tem que conversar comigo, porque eu sou a parte, digamos assim, da parceria, que vai tentar te conhecer e procurar saber o que você quer realmente nesse tour pela cidade de Genebra. Então, a partir de hoje, você aí que está pensando em fazer turismo, conhecer a cidade de Genebra mais a fundo, conhecer um pouco mais de como funciona o sistema, entre em contato comigo através do Instagram Drake Correia. Esse é o Instagram de onde
a gente pode começar na realidade, uma boa conversa para falar dessa nova parceria. Certo, Felipe? Certo, é isso daí, fechado, né? Aqui é um expert sobre isso, viu? Muita gente vem até você achando, né, que você tá aqui ainda e tal, então eu acho interessante fazer isso, né? Então, fechando essa parceria, eu posso aí também, a gente pode estar te ajudando com essa parceria que a gente está fechando aqui agora para favorecer aí, sei lá, a sua visita ou também a sua imigração para cá. Show! Show, gente! Gente, se inscreva no canal. Antes de se inscrever no canal, dá seu like. E até Felipe Suíça 41, parte 2. Tamo junto, até o próximo vídeo.